João Espanha e Francisco Proença de Carvalho são convidados desta noite do Closing Bell. Boa noite aos dois, obrigado por estarem aqui. Francisco, olhando para este relatório do Banco de Portugal, traça aqui algumas características da economia portuguesa e deixa este alerta relativamente a alguns lobbies e interesses instalados. Na lista de trabalhos de casa, digamos, que Portugal tem de fazer, de facto, um dos primeiros pontos a endereçar é o de resolver essa questão dos interesses instalados. Bom, em primeiro lugar, todas as sociedades democráticas, nomeadamente, têm lobbies instalados. Umas até nos são sítios regulados, mais oficiais do que noutros. até são regulados, portanto, o lobby em si não é algo que devamos olhar de uma maneira completamente como se fosse algo absolutamente ilícito. Os interesses diferentes de cada pessoa, de cada parte da sociedade, e nós vemos de facto muito isso em Portugal, mas vemos quer na economia, como vemos, por exemplo, no meio judicial. São as corporações a funcionar em defesa de supostos interesses instalados que, ao mesmo tempo, não se percebe muito bem o que é que defendem, porque estão sempre a dizer mal do país e daquilo que se conseguiu e depois parece que não querem que o país se altere. Portanto, esses lobbies, essas corporações, é evidente que existem ainda mais do que em qualquer lado no próprio Estado. Um Estado que se habituou muito mal durante muitos anos, que se habituou, que várias camadas desse Estado se habituaram a abusar dos recursos públicos. Eu não digo isso no sentido de algum modo ilícito, a abusar daquilo que é normalmente a falta de fiscalização e de dono do Estado. Quer dizer, é difícil vermos o dono do Estado visto de uma forma clara. O dono somos todos nós, os donos somos todos nós, como se costuma dizer, mas isso é tão disperso que muitas vezes leva a esses abusos. Portanto, a nível económico, obviamente, cada setor defende aquilo que muitas vezes são os seus interesses pessoais. Nós vemos, por exemplo, as reuniões de concertação, vemos aquilo que acontece com cada um a puxar para o seu lado. E, obviamente, que há quem acredite que isso leva a que no meio, ou algures, se encontre um equilíbrio. Nem sempre acontece e por isso é que se elegem governos, por isso é que neste caso até temos supostamente um governo com uma maioria estável e absoluta. Não é isso que o torna ditador, nem é isso que eu quero dizer, mas é um governo que deve ter poder para decidir. Poder esse que lhe foi conferido pelo povo, lhe foi conferido em eleições. Portanto, com essa legitimidade, por muitos lobbies, por muitos interesses que tenham, e como repito, isso é normal, cabe depois o governo terá de ter a força para enfrentar essas... Tem um poder legítimo, democrático para o fazer. Se não tem força, então também, enfim, é sinal que falhou na sua missão. E, portanto, não podemos estar sempre a ter estas considerações genéricas com os lobbies e responsáveis. Os lobbies é que são responsáveis por não haver mudanças no país. Quer dizer, obviamente que há sempre um grau de responsabilidade, mas isso é próprio das sociedades. Esse conflito até saudável de interesses é próprio da sociedade. E daí existirem governos quando são fortes, como é suposto ser o caso, para tomarem decisões. João, mas neste caso, no caso de Portugal e nas reformas que o país está a levar a cabo, tem-se notado que há de facto muitos entraves por parte destes interesses instalados e o Governo não tem conseguido fazer precisamente essa oposição aos lobbies? Aos lobbies, enfim, sublinhando o que o Francisco disse, uma coisa é os lobbies, outra coisa são as corporações. Eu não vejo nada mal no lobbying, como o Francisco disse, há estados em que isso é regulado, e o lobbying é uma forma de levar a carta à Garcia, de explicar que há um determinado interesse que tem uma determinada argumentação que o fundamenta, e é tentar explicar a validade desses argumentos e porque é que as coisas são dessa forma, pelo menos na perspectiva de quem contrata os lobistas profissionais e por aí fora, que também os temos cá em Portugal, embora não regulados. No que diz respeito às supostas reformas que o Governo tem que fazer, não se vêem grandes movimentações, eu pelo menos não tenho notado, grandes movimentações ou movimentações muito fortes por parte das corporações. Vêem-se alguns epifenómenos e algumas coisas, enfim. A Ministra da Justiça de repente desapareceu do radar, não se vê, não se ouve falar dela. O apoio da corporação, quer dizer. Supostamente. Claramente. Tinha o nosso bastonário fala muito, mas não se percebe muito bem que interesse é que ele defende. Isto para falar da justiça. Na saúde, no arrendamento, por aí fora, há uma série de questões que supostamente o Governo devia enfrentar e resolver, e não sei como nem porquê, o facto é que até agora pouco ou nada se tem feito. De facto há projetos, de facto há ideias, há
leis que têm saído, fala-se nas alterações ao Código do Trabalho, etc., por aí fora, mas parece estar a faltar aqui qualquer coisa. Há, de facto, alguma resistência. Se isso se deve a qualquer tipo de resistência subterrânea e relativamente silenciosa por parte de algum tipo de corporação ou por algumas corporações, é possível, não sei dizer. O que se nota, de facto, é que isso, referimos-lo na semana passada, e na imprensa deste fim de semana, também pelo menos o Sr. Polido Valente deu nota disso, é que, de facto, o tempo continua a passar, as condições estão aí, temos um governo sólido, de maioria, temos uma oposição relativamente domesticada, temos um memorando com a Troika que respalda o governo e que lhe permite fazer ou tomar uma série de medidas que podem ser desagradáveis para muitas corporações, mas a única coisa que vimos até agora são cortes. Reformas ainda não vi. Não vi reforma do arrendamento, não vi reforma do sistema de saúde, não vejo reforma sequer no que diz respeito à justiça, para além de aumentarem as custas, o que também é mais do mesmo. Portanto, está-se aqui a perder um momento crucial. Em que tínhamos as condições reunidas para se fazer mais. Não sou capaz de dizer que eram as condições ideais, mas condições como estas não creio que algum governo alguma vez tenha disposto. Como digo, um governo de maioria, com uma oposição domesticada e com a desculpa que pode dar sempre, no sentido de nós até nem queríamos, mas temos que fazer porque assinámos um acordo com aqueles senhores, isto a repetir-se será num contexto de catástrofe. Portanto, o melhor era fazer as coisas agora, penso eu. Eu acho que, peço desculpa estar a interromper, o João tocou no fator fundamental, que é o fator tempo. E o fator tempo aqui é fazer o mais depressa possível. E um ano já só faltam 3. E porquê um ano? Por várias razões. Desde logo temos um povo que está numa fase razoavelmente conformado, pelas razões que o João já referiu, mas depois, porque como nós vemos em Portugal, e tem sido a história dos governos, desgastam-se muito rapidamente. Começam a aparecer as polémicas dos jornais, quaisquer que elas sejam, que nós vamos assistindo, e eu sinceramente não me revejo muitas vezes nesse tipo de jornalismo e não me revejo nesse tipo de contrapoder que, repito, muitas vezes vocês, meios de comunicação social, alguns fazem no sentido de estabilizar a ação governativa, muitas vezes com base em coisas que não têm importância nenhuma, e portanto os governos começam-se a desgastar, às tantas começam a perder-se nos seus próprios casos. E é isso que eu temo que vá acontecer a este governo, porque muitas vezes faz os anúncios da reforma do arrendamento, das reformas, as tais reformas estruturais, e depois, feito o anúncio, aquilo perde-se para umas catacumbas quaisquer, onde depois, quando voltam a fazer o anúncio, vem um diploma que já não é carne nem é peixe, que supostamente tem um equilíbrio de interesses, mas não é isso. Quer dizer, tem um diploma que depois, mais tarde, vai ser alterado porque, de facto, não reformou nada. Quis agradar a gregos e troianos, não é? Não se pode dizer essas coisas hoje em dia dos gregos, mas e depois é esse o problema. Mas a Troika estará atenta a esse facto, ao facto das reformas serem anunciadas, mas depois não serem concretizadas. Eu acho que a Troika fundamentalmente está atenta a ver se cumprimos o déficit ou se não cumprimos o déficit. Depois há aqui, há aqui um conjunto de avaliações que vão sendo feitas e até agora, obviamente, que os resultados têm sido positivos, porque o Governo tem feito alguns anúncios e dá a ideia que aquilo se vai desenvolver, mas na prática já vai passar um ano desde a governação, um ano muito difícil para quem governa Portugal, sem a menor dúvida. Mas é preciso fazer mais e mais rápido. Nós temos que nos deixar tantas conversas, tantos encontros para discutir a lei X ou a lei Y e perceber que este governo tem a legitimidade democrática para reformar Portugal. E foi esse o caminho que os portugueses lhe transmitiram. Portanto, e tem na prática um mandato também das instituições internacionais. Tem um mandato de várias circunstâncias, quer dizer, dentro do mal, que nós estamos de facto numa crise sem precedentes, pelo menos nos últimos 20 e tal anos, 30 anos, que eu não vou comparar o país a 74 ou 75 ou mesmo 80, estamos numa crise muito relevante e isso é mau, mas ao mesmo tempo dá-nos oportunidades únicas e eu começo a temer que elas não sejam aproveitadas, mas vamos dar ainda o benefício da dúvida. João, e hoje tivemos um alerta por parte dos empresários da restauração relativamente aos pagamentos do IVA. Isso pode ser um alerta também para aquilo
que é a expectativa da receita fiscal do Governo? Algumas pouquíssimas vezes. Tanto quanto sei, o relatório da Direção-Geral do Orçamento relativamente ao primeiro trimestre já anunciava uma certa descida da receita fiscal relativamente àquilo que era expectado. O IVA na restauração é um problema relativamente complexo e não pode ser abordado da forma ligeira com que o vamos abordar aqui. Convém não esquecer que o IVA na restauração está na taxa intermédia porque, em tempos, o governo do engenheiro Guterres fez esse favor, digamos assim, ao setor. Mas isso já foi há muitos anos, já lá vão mais de 10 anos, penso que 15 quase, e o que é facto é que esse setor se adaptou a funcionar com essa taxa intermédia. E há razões para isso, tem que ver com a circunstância de boa parte daquilo que é adquirido a montante na cadeia de consumo e de produção da restauração ser adquirido com IVA à taxa reduzida e, portanto, havia sempre muito IVA a entregar. Com o IVA à taxa intermédia não havia, agora volta a haver. E volta a haver no pior contexto possível, num contexto de retração do consumo, num contexto de crise generalizada e, portanto, temos mais um impacto severo na tesouraria de pequenas e médias empresas que provavelmente não aguentam esse impacto e as grandes empresas vão ver necessariamente as suas margens reduzidas, porque, como penso que a vossa peça também referiu há pouco, há, enfim, problemas de caixa, não há muito a dizer. E esse fenómeno é que convém ter presente, porque o aumento da taxa de IVA intermédia para a normal, ou seja, de 13% para 23%, é um aumento de 10% de taxa, mas isso não significa necessariamente que se pague mais 10% de imposto. Pelo contrário, pode significar aumentos brutais no que diz respeito à coleta do IVA relativamente às empresas do setor da restauração, porque, como disse, a montante, o que é que temos? Temos rendas que raramente têm IVA, porque não há IVA a deduzir. Temos trabalhadores, não pagam IVA. Temos carne, peixe, batatas, etc. A maior parte, tudo com IVA reduzido. O que quer dizer que eu a seguir liquido, faço uma fatura com o IVA à taxa normal e a diferença que era entre 6% e 13% que eu entregaria ao Estado passou a ser entre 6% e 23%. Isto significa que o meu imposto a entregar pode, por exemplo, passar de 1.000 euros para 12.000 euros. Isto é um aumento de 1000%. Ou seja, 10% de aumento na taxa, em alguns casos, não digo em todos, mas em alguns casos pode significar 500%, 600% de aumento de coleta. Isso não tem necessariamente um significado económico grave, mas tem um significado financeiro muito grave. Isto é, pelo menos de 3 em 3 meses, as empresas que faturam menos de, creio que é de meio milhão de euros, vão ter que fazer um desembolso ao Estado com que não viviam e com que não estavam habituados a viver. E sem capacidade nesta conjuntura, em muitos casos, para passar esse custo para o consumidor final. Na zona à volta do meu escritório, até 2010, quando se tinha que almoçar com um cliente ou com um colega, marcávamos mesa. Eu, ultimamente, não tenho essa preocupação. Por alguma razão há de ser. E vamos também ver cada vez menos faturas nos restaurantes, máquinas de multibanco avariadas, provavelmente? Eu diria que sim, depende muito do nível e enfim, da faixa de que estamos a falar, mas, enfim, a propensão para a fuga aumenta sempre que aumenta a taxa do imposto. E quando não há dinheiro para pagar, não há dinheiro para pagar. Isto não... não há volta a dar. As contas são muito simples. Quando chega à altura de fazer as contas, tenho de pagar 1.000 de IVA e tenho 100 na caixa, o que é que eu vou fazer? A primeira tentação será meter dinheiro no meu bolso, mas o dinheiro do bolso também acaba um dia. Portanto, há aqui qualquer coisa que tem que ser tomada em linha de conta e não me refiro apenas... Há aqui pelo menos 2 aspectos que têm que ser, do meu ponto de vista, pelo menos, acautelados. Primeiro, o setor da restauração é trabalho intensivo e, portanto, quando falamos em quebrar a tesouraria de uma miríade de pequenas e médias empresas que são de trabalho intensivo, estamos a falar de desemprego a curto prazo. Essa é a primeira questão. Num país que já está com uma taxa de desemprego louca e que sofre, do ponto de vista das suas finanças públicas, por causa desse aumento de taxa de desemprego, isto não me parece ser uma medida adequada ou correta. Enfim, no fundo, está-se a promover, como digo, o desemprego a curto prazo. A outra questão tem que ver com a circunstância de o canal Horeca, ou enfim, a parte que diz respeito à restauração em concreto, num país que tem um peso do turismo muito relevante na sua economia, tanto quanto sei, uma coisa que assistia há pouco tempo, da Associação dos Hotéis de Portugal, o papel do turismo na economia portuguesa
é, em termos percentuais, superior àquilo que é a economia portuguesa no mundo, ao ponto, por outras palavras, o turismo pesa muito na economia nacional. Carregar numa zona que tem que ver com o turismo significa estar a discriminar negativamente aquilo que pode ser uma das nossas vantagens competitivas. Ou seja, estamos por via fiscal, por via tributária, neste caso por via de um imposto sobre o consumo, a aumentar os preços daquilo que é o nosso produto mais vendável e mais exportável, pelo menos no curto prazo, porque importar turistas é exportar serviços, é exportar matérias-primas. Matérias-primas não, neste caso produtos acabados, peço desculpa. Mas a questão passa também um bocadinho por aqui, é preciso ter, conviria aos nossos governantes ter um bocadinho de visão. Às vezes aumentar os impostos não é necessariamente nem melhorar a receita, nem fazer boa política fiscal. Outro exemplo que não tem nada a ver com Conta no fim é sempre a base sobre a qual se está a fazer a conta no coleta, fim é o dinheiro que se encaixa e os empregos que se criam e a riqueza que se produz, porque é com a riqueza que se produz que se gera rendimento e que se pagam impostos e que se faz consumo e que se pagam impostos sobre o consumo, etc, etc. Se a economia não funciona, se as coisas não fluem, não há impostos que cheguem, que se consigam cobrar. Outra medida que se falou, provavelmente tentou-se como balão de ensaio e depois já não se ouviu falar novamente, a questão do IVA no arrendamento, portanto, nas rendas habitacionais, ser IVA não, peço desculpa, do IRS ser sujeito a uma taxa liberatória de 25%. É uma medida básica, lógica, normal. Com essa medida o que se está a fazer basicamente é dizer a um qualquer investidor, tanto faz ter o seu dinheiro no banco como comprar uma casa e pô-la a arrendar. O que é que isto significa? Significa que algumas pessoas, atendendo a que o mercado imobiliário está altamente contraído e vendem-se casas a pataco, vão conseguir yields melhores no mercado imobiliário. Portanto, tiram o dinheiro do banco e compram casas, relançam o mercado imobiliário. Isto parece ser uma boa ideia. Ainda por cima, provavelmente isso fará com que essas pessoas entrem no sistema, que os arrendamentos deixem de ser por baixo da mesa e, se calhar, no fim do dia até tínhamos mais imposto, mas, sobretudo, tínhamos mais economia a funcionar. Parece-me boa política fiscal. Porquê é que não se faz? Não sei dizer, voltamos à questão dos lobbies. Voltamos sempre. Eu aqui não iria à questão dos lobbies, porque, veja, para o lobby, se aqui se existe da construção civil, uma taxa de IRS liberatória de 25% no arrendamento era um maná, ou devia ser um maná, e se devia contribuir, no mínimo, para relançar algum mercado imobiliário. Até porque as pessoas hoje em dia não conseguem aceder ao crédito para adquirir habitação. Portanto, ter uma casa neste momento para arrendar podia ser um asset valioso e com uma taxa de tributação idêntica àquela que eu tenho com o juro no banco. Se eu tenho mais juro no arrendamento, menos juro no banco e pago o mesmo imposto, então vou para o arrendamento. Isto parece ser, quer dizer, não é preciso ser um cientista para chegar, penso eu, a esta conclusão. A questão é, no curto prazo, se calhar perdia-se alguma receita e se calhar isso o Governo não consegue encaixar neste curtíssimo prazo. Agora, se calhar devia-se falar com a Troika a esse respeito, sim. Que o Governo devia fazer alguma coisa? Eu acho que sim, não devia ficar-se apenas pelo anúncio e depois deixar cair. Mais que não seja, devia dizer, achamos bem, mas agora não pode ser, tem que ficar para o ano. Pronto. Mas pelo menos ficava sinalizado. Não, mas o problema é que em Portugal há imenso tempo que há um pensamento fiscal único. Quer dizer, não há, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, onde há diferença ideológica na forma, relevante na forma como se encara o sistema fiscal, e nós assistimos a isso muito, há pouco tempo temos assistido a isso. Aqui não, sim, quer dizer, nesta fase nós vemos os partidos campanha liberais de direita quando chegam ao poder, e nós temos um bom exemplo, a nossa Ministra do Ambiente e de, sei lá, tantos da Agricultura, etc, que, quer dizer, supostamente vinda do CDS, que teve um discurso que nós conhecemos, não vou reproduzi-lo, que até me parecia mal estar a lembrar os portugueses disso, e que, claro, que o que se lembra de fazer é uma taxa. Por muitas boas, há sempre boas intenções, quer dizer, repare-se, cada vez que um político nos diz que há um aumento dos impostos, tem sempre as melhores intenções, ou solidariedade social, equidade, ou vai no fundo, fazer com que os mais ricos paguem, há sempre uma desculpa de boas intenções, mas que, a meu ver, não é uma falácia. É uma falácia porque há apenas um pensamento único fiscal e, pior que tudo, não há um pensamento do sistema em si, na sua globalidade. Porque há países em que o sistema, os impostos sobre o consumo são altos, mas depois os impostos sobre o rendimento são bastante mais baixos. Porquê? Promove-se o trabalho, promove-se a poupança e as pessoas
até podem consumir mais e pagar uma taxa de consumo superior. Agora aqui não. Nos últimos tempos, então, é pressão fiscal por todos os lados e depois acha-se que se consegue um milagre que é aumentar a receita fiscal. E a verdade é que a realidade, isso é que me espanta e me faz confusão, porque é que se continua neste pensamento único, é que a realidade demonstra que a receita fiscal não aumenta, pelo contrário, diminui, pelo contrário, continuamos no ciclo negativo. E ainda quanto ao IVA, eu quero dizer o seguinte em relação ao Estado. O Estado é um Estado moralista sobre as pessoas que não... sobre os empresários que fogem todos ao fisco e que depois não podem pagar, etc. E convém esclarecer que há casos concretos, e eu tenho conhecimento de casos concretos, em que o Estado não procedeu aos reembolsos de IVA a tempo e horas e não procedeu porque, por simplesmente, diziam que não tinham dinheiro. O Estado admitia perante que não cumpria as suas obrigações porque não tinha dinheiro. O que é que o Estado vai dizer agora às pessoas que vão fazer o mesmo e vão dizer que não cumprem as obrigações porque não têm dinheiro? Vai-lhes colocar um processo de crime e é esta moralidade, falta de moral que temos em Portugal, onde há uma espécie de Estado e depois há os outros que somos nós, todos os cidadãos, enfim, e isso é um sinal de retrocesso civilizacional e de país muito relevante. Mas pronto, se calhar não é muito relevante, estamos a divagar sobre este assunto. Mas poderemos certamente voltar ao tema na próxima terça-feira. Francisco Proença de Carvalho, João Espanha, obrigado pela presença neste Closing Bell.